mantido aceso. Outrora os sacerdotes acendiam fogo, colocando lenha todos os dias pela manhã, como está em Levítico. Mas esse fogo, o João disse, ele que vem após mim, não vai batizar vocês só com água, ele vai batizar com fogo, não é isso? Então o fogo é o Espírito, é a revelação que aquece, que queima dentro de nós. Sabe quando você está ali em oração ou num ambiente de culto, e o Espírito Santo fala com você, aquece o teu coração. Você fica cheio. Como aconteceu nesses 3 dias aqui. Todo mundo cheio. Só que, queridos, nós não podemos deixar esse fogo se apagar. Quando é que ele se apaga? Quando nós voltamos a ser natural. O homem natural, ele precisa que um bom louvor aqueça ele. Uma pessoa natural, ele precisa que alguém pregue algo sobrenatural para que ele sinta alguma coisa. Nós precisamos andar sentindo a presença de Deus em todas as estações das nossas vidas. Lá no trabalho, lá na dificuldade, lá no problema, não, Deus está comigo. É assim. Não é só no movimento. A igreja, ela já está acesa desde o início do ano, uma igreja na dependência do Espírito Santo, mas porém ele vive de alguns, sabe, faísca, diga assim, ó, isqueiro sem gás, também acende fogo, não é? Quem aqui já acendeu fogo em casa com isqueiro sem gás? Acabou o gás, aí você fica lá, só está na pedra, não é? Aí você fica lá, ó, machucando o dedo. Não tem gás. Mas como tem faísca e ali ele tem um mecanismo que bate na pedrinha, sai o quê? Faísca. E a faísca, porque ali tem gás, o que acontece? Acende-se o fogo. Só que nós não somos assim não, viu, irmão? Faísca não acende crente não, viu? Tem que ser língua de fogo. Olha para o teu irmão e fala assim, língua de fogo. Faísca é o engano do diabo. Tem muito crente vivendo de faísca. Sabe, de relance dentro de igreja? O louvor hoje tocou no meu coração. Mas quando você for embora, esse louvor não vai te tocar. E aí, como vai ser? A palavra hoje foi... Ah, mas que palavra! Pois é, mas se for só uma faísca, você vai se apagar. O que mantém o crente aceso é línguas de fogo. É batismo no Espírito Santo. Não é faíscas. Tem crente que está vivendo de momento. Ó, nós estamos voltando ao normal, tá? Acabou o bolo, acabou a picanha, tá bom? Nós estamos voltando ao normal, tá bom? Tudo é muito maravilhoso, mas se não tiver uma continuidade, o que adianta? Eu não quero viver de festas, eu quero fazer festa todo dia. Mas uma festa que não está em ambientes naturais, uma festa que está em um ambiente gerado pelo espiritual dentro de mim. É uma igreja consciente. Então, o que mantém fogo aceso é a sua responsabilidade, temor de andar na palavra de Deus. Então entenda uma coisa. E aí eu me lembrei de algo quando eu pisei o pé aqui em cima. Não está no meu esboço aqui, se você quiser depois eu até mando para você no WhatsApp. Eu me lembrei que Pedro, certa vez, Jesus fez uma pergunta. E vós, o que diz que eu sou? Porque os outros estavam dizendo que Jesus era isso, Jesus era aquilo, era o Elias, era não sei quem. E aí os discípulos, todo mundo ficou assim, e o Pedro era mais atrevido, falou assim, não, o Senhor é Jesus, o Filho de Deus. O que Jesus falou? Bem-aventurado. Porque não foi carne nem sangue que te revelou. Ali caiu uma faísca sobre Pedro. Mas na hora que apertou, o que Pedro fez?
negou o Filho de Deus. Sabe o que é isso? É gente que tem a revelação, mas não se mantém aceso, vai negar. É gente que tem a revelação, mas não se mantém aceso, vai trair. É gente que tem a revelação, mas não se mantém aceso, vai fugir do propósito na primeira situação difícil. E a Bíblia diz que ele vai para um lugar onde tinha um povo ali, uma fogueira, diga fogueira, diga fogo natural. Também vai expor sua vergonha, sua mentira. Porque a vontade do diabo não é te proteger, te expor. Lá na beira do fogo natural que aquele povo estava fazendo, que Pedro foi para se aquecer. Diga assim, ó, o fogo natural tem um aquecimento momentâneo. Só as línguas de fogo que vêm do céu, que te aquece para a eternidade. A Bíblia diz que Pedro chega naquele lugar, se assenta com eles para se aquecer. Aí levanta alguém e fala assim, você é deles, você anda com eles, você se veste como ele e você fala como ele. Está vendo? Quando o fogo não é mantido aceso, vai trair, vai fugir, vai abandonar. Por isso que não adianta viver de revelações momentâneas, de aquecer o coração, mas não manter aceso. E nós somos ministrados de forma profunda aqui esses dias. Poderosa. Mas muitas coisas foram faladas aqui, que às vezes muitas pessoas desatentas não prestam atenção nos detalhes. Foi falado aqui que eles não reconheceram Jesus, os 2 discípulos que iam para Emaús, quem lembra disso? E quem não reconheceu Jesus se chamava Cleópatra, não era isso? Cleópatra, não era isso? Sabe quem era ele? Alguém sabe quem é esse homem? Era um tio de Jesus. Como é que uma pessoa tão íntima não conhece seu parente? Não é interessante isso? Quando o fogo se apaga, acaba a sensibilidade, acaba o amor se esfria, fica irreconhecível. Eles não conheciam Jesus. Quando uma pessoa se esfria, ela deixa de reconhecer Jesus. Jesus está bem aí, ele não está vendo. Aí você está lá no problema, mas você está frio. Jesus está lá, mas você não consegue ver. Entenda isso. Nós não podemos só andar aquecidos, nós temos que andar o quê? Incendiados. Quem anda aquecido anda morno. Diga, quem anda aquecido anda morno. Diga, morno. Já tomou água morna, sim ou não? Quando eu era do mundo, bebia muita cachaça. E aí passava mal, o pessoal disse que tinha que tomar água morna para melhorar. E você sabe o que a água morna causa dentro de nós? Ânsia de quê? Vômito. Por quê? Porque você só melhora quando põe para fora aquilo que está te fazendo. E o que Apocalipse fala? O Senhor fala o quê? Você não é frio e nem quente, não é isso? Você é o quê? Morno. E ele diz, vomitar-te-ei da minha boca. Meu irmão, ou a gente vai pegar fogo, ou a gente vai ser reprovado. Nós temos que pegar fogo para cumprir o propósito, amém? Mas por que as pessoas ficam mornas dentro da igreja, apóstolo? Porque o fogo expõe o pecado. O fogo traz luz. E como tem pessoas que não querem abandonar alguns pecados de estimação, elas não querem ser queimadas pelo fogo, mas elas querem ficar morna, porque morno é aquela sensação, muitas vezes até que é agradável, não é isso? Como foi ensinado aqui que as águas de Emaús eram o quê? Mornas. Queridos, nós precisamos ser uma igreja consciente.
Diga corações incendiados. Esses corações incendiados agradam a Deus. E Deus fica perto deles. Lucas capítulo 24, versículo 32. Nós vamos aqui só recapitular algumas coisas e aprender muito. E disseram um para o outro: porventura, não o quê? Em nós, quando pelo caminho nos falava e quando o quê? Agora, vamos atentar aos detalhes. Eles olhavam para Jesus e eles viam Jesus como um desconhecido, não é isso? Sim ou não? Tem algo aqui fantástico. Eles olhavam para Jesus assim, o encontro de Jesus com eles foi assim. Assim, quem é você, da onde você é, que não sabe o que está acontecendo aqui? Mas Jesus, ele começa a falar. Só que agora eles começam a sentir o coração ardendo, incomodado dentro deles. Mas note uma coisa. Jesus começou a falar para eles a palavra. Agora, se liga numa coisa aqui. Esses homens eram chamados discípulos, diga amém. Será que Jesus falou alguma coisa nova para eles? O que vocês acham? Será que Jesus pregou alguma mensagem nova que antes ele já não tinha pregado? Esse aqui é o problema. A gente quer algo novo. A gente está em busca de sempre algo novo. Enquanto na verdade o Senhor sempre nos mandou fazer a mesma, falar a mesma coisa. A igreja primitiva crescia com esses homens incendiados, anunciando a mesma coisa. Jesus está falando para ele a mesma coisa. Não tem nada de mensagem nova. Jesus estava falando sobre o mesmo assunto, que o Filho do Homem havia de padecer, não é isso? Era a mensagem clássica. Mas por que nós estamos procurando coisas novas? Porque as coisas velhas já nos confrontou e nós não queremos nos moldar, nos transformar. Então a gente fica caçando algo novo que seja compactuando com o nosso erro, com o nosso pecado. Hoje o que mais nós achamos é pessoas confrontando a palavra verdadeira com aquilo que os homens da internet falam. Por quê? Porque está fácil. Você vai lá e digita: eu sou contra isso. Vai aparecer 1 milhão de pessoas falando aquilo que você quer ouvir. Mas você já parou para pensar que o evangelho é simples? As palavras de Jesus são simples. E Jesus fala com eles a mesma coisa. Diga sempre a mesma coisa. O fogo gera intimidade apostólica. Atos capítulo 2, versículo 1. Olha aqui, a Bíblia diz aqui, ó. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos o quê? Diga assim, ó. Quando nós estamos em concordância com a visão, com o propósito, sem questionar, o fogo vai se acender. Esses homens agora, eles estão no mesmo lugar. Eles estão em concordância, diga concordância. Sem questionamentos. Sem dúvidas. Porque aqui eles estão reunidos orando. Agora eles já passaram da fase. Eles passaram da fase da confusão, da dúvida. E agora eles estão exatamente no lugar ao qual era profetizado para estar.
Agora eles estão reunidos aqui no versículo 2, a Bíblia diz assim, ó. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda em que estavam assentados. Agora, preste atenção em uma coisa. O que veio primeiro, vento ou fogo? Hã? O que veio primeiro, gente? Fale alto. Foi vento? Presta atenção. Quando você está acendendo a churrasqueira, está ventando, você consegue acender fácil? Porque o fogo é natural. O fogo de Deus é independente de estação, momento, chuva, água, vento. Primeiro vem um vento, não vem um vento? Versículo 3. Ó, presta atenção. E foram vistas o quê? Línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre. Agora presta atenção. Está ventando, não está ventando? E você está tentando acender fogo. O fogo vem exatamente sobre cada um. Tem um fogo para cada cabeça aqui nessa noite. Independente se o vento é contrário, independente de como está o estado da sua vida, independente de como está a situação da sua vida, independente de como está o problema da sua vida, independente de como está a aflição do teu coração, o fogo vem independente do fogo, do vento. Só precisa estar alinhado. Se você estiver alinhado e ajustado, o fogo vai vir. Olha o que interessante, versículo 4, a Bíblia diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Agora esses homens eles estão incendiados, é isso que eu quero falar com você. Agora eles estão. Nós em 3 dias aqui foi derramado muito fogo aqui, sim ou não? Mas será que você que participou dessa conferência chegou aqui incendiado? Será que você que participou dessa conferência Brasas Vivas, como foi o seu dia hoje? Como foi o dia segunda-feira, terça? Você está no mesmo fogo? Ou você deixou os ventos apagar o fogo? Esse é o problema atual da igreja. Ela se apaga com muita facilidade. Mas o fogo não é de Deus, apóstolo. Como que ele apaga? A Bíblia diz, não apagueis o fogo do Espírito. Quem apaga o fogo é quem é dono dele, é você. Porque uma hora ele te dá, agora você tem o controle. E ele fala para você como manter o fogo. Diariamente, continuamente. E o fogo só pode ser mantido em oração, jejum, devocional na palavra de Deus e vida no altar. Fogo. A incredulidade apaga o fogo. A murmuração apaga o fogo. Todas as vezes que você abre a boca para reclamar, para choramingar, apaga o fogo. Porque o fogo, diga, o fogo de Deus é uma pessoa do Espírito Santo. Você apaga o fogo. Esses homens agora estão incendiados. Diga onde o fogo chega. Diga com mais fé, diga onde o fogo chega. Vai causar um reboliço. Aonde o fogo chega vai ter perseguição. Aonde o fogo chega vai ter transformação. Porque a necessidade desse fogo é para mudar a gente. Porque a Bíblia diz, a minha palavra é fogo consumir. Mas o fogo consome o quê? O fogo que veio sobre a sarça não consumia a sarça. O fogo que vem sobre você não consome você, mas te purifica, porque o fogo purifica, ele limpa, ele transforma.
Esse fogo, ele tem que purificar. Ah, eu estou incendiado, mas não muda de vida. Eu estou falando em línguas, mas não muda de vida. Não tem como. Então esse fogo não é o fogo de Deus. É um fogo que você aprendeu a produzir. Em ambientes de fogo, você pode até ficar aceso. Pega fogo, mas são faíscas. Estão entendendo? Não tem como, irmãos. Então, não adianta, nós temos uma igreja consciente. Uma igreja que tem que se manter queimando todos os dias. Não é só nos 3 dias. É até que Jesus volte. Jesus quer encontrar fogo na terra quando ele chegar. Nós vamos andar como labaredas de fogo. Aonde a gente for, nós vamos andar como labaredas de fogo. O fogo de Deus que queima, que transforma. E eu estava meditando na palavra hoje. Eu comecei a ler o livro de Gálatas. E como é impressionante, porque a Bíblia fala que Jesus repreendeu Pedro. E Paulo também repreendeu Pedro. O fogo verdadeiro, ele sempre vai repreender aquilo que está errado. Entenda. Nós precisamos queimar de forma certa, correta. Porque o fogo de Deus não é para nos destruir. O fogo de Deus é para consumir o mal. E Paulo, quando se acendeu de verdade, irmãos. Aonde Paulo chegava, causava um alvoroço. Olha o que está escrito, vamos ler pouco aqui, porque não temos tempo. Atos capítulo 17, versículo 6. Paulo chega numa cidade e começou a causar um alvoroço. Vamos ler junto? No 3, 1, 2, 3. Paulo chegou lá e começou a pregar nas sinagogas, como de costume, e começou a confrontar com a palavra de Deus, e começou a incendiar aqueles que criam, e começou a falar, e a falar, e a falar. De repente eles se uniram lá para catar Paulo, não encontrou, porque Paulo já estava em outro lugar pregando, e aí eles foram lá até os oficiais, até os magistrados, e disseram assim, ó, eles chegaram aqui. Estes que estão causando um alvoroço no mundo. Sabe o que é uma pessoa acesa? Aonde ele chega, vai ter gente que vai amar ele, vai ter gente que vai odiar ele. Porque o fogo é transformador. O fogo chega, chegando. Entende? O fogo de Deus queima aquilo que é mal e santifica aquilo que é bom. Então quem está se santificando está ficando feliz, alegre. Agora quem está se sentindo queimado, ele vai ficar ardido, não vai? Sim ou não? Por isso que tem gente às vezes que vem para a igreja e fala, que conversa é essa? Eu não gostei, porque a palavra foi para cima dele, o fogo foi em cima dele. Quando nós estamos como a sarça, o fogo não nos incomoda. Mas quando nós estamos no pecado, nós vamos achar que aqueles que são enviados de Deus estão nos causando dano. Quem que é esse aí que está alvoroçando o mundo, chegou aqui? Eu quero profetizar nessa noite, que aonde um aliançado chegar, ele vai causar um alvoroço.
aonde um de nós chegar, nós vamos mudar o ambiente. Esses homens chegaram aqui porque o fogo deles era tremendo. A palavra de Deus é fogo consumidor, diga amém. Está escrito, a palavra é fogo consumidor. O fogo apostólico. Nós somos uma igreja apostólica. E aí o Senhor disse assim: vocês precisam atuar no apostólico. Só um crente apostólico pode colocar fogo na tocha. Entende? Os apostólicos colocam fundamentos. A palavra é fogo. E aonde nós estabelecemos os fundamentos estabelecidos por Cristo Jesus, nós vamos incendiar os alicerces. E a Bíblia diz que agora esses homens andam por todo lugar. E eles se espalharam. Começaram a perseguir a igreja. Eles falaram: vamos nos espalhar? Aonde esses homens chegavam, eles causavam um alvoroço. Eles incendiavam o ambiente. Agora nós vamos ficar até quando? Onde você congrega, irmão? Ah, sou lá do Aliançado. Aí a pessoa fala assim: ixi, mas aquela igreja é a igreja da porta larga mesmo, né? Por quê? Porque talvez ele está vendo que você está dizendo que é crente, mas na verdade você não está com um comportamento adequado. Então nós precisamos ser de verdade. O fogo não pode ser escondido. Diga glória a Deus. Diga um coração incendiado. Entende que não foi chamado apenas para ficar sentado na cadeira. Fogo não é para ficar só sentado. E agora eu vou pegar você, vou puxar a orelha. Tem crente que tem um potencial violento para incendiar, mas ele quer ficar sentado. Agora me pergunte por quê. Pergunta, por quê, apóstolo? Porque para se manter aceso, tem que cumprir princípios. E tem alguns que não querem cumprir princípios, preferem ficar sentado. Quem carrega a tocha, tem que ser sarça. Quando eu era pequeno, meu pai dizia: não brinque com fogo, menino. Olha para o teu irmão e fala: não brinca com fogo. Ainda mais com esse fogo que é de Deus. Não brinca com fogo. É mais confortável estar sentado, sim ou não, do que servindo. E todo mundo pode ser uma tocha que incendeia outros. Queridos, preste atenção. Algo muito interessante que nós precisamos observar. As Olimpíadas não começam sem que a tocha seja acesa. Tem coisas que não vai começar na sua vida enquanto você não se acender. Enquanto você não se acender, tem coisas que não vai acontecer. Até quando nós vamos ficar confortáveis? Porque assim, quando eu preciso, eu corro lá e falo: ora para mim, pastor. Até quando nós vamos ficar assim? Deus nos chamou para coisas maiores. Quantos creem nisso? Tem coisa que não acontece na sua vida porque você está sentado no teu comodismo. A igreja tem curso, você não participa. A igreja tem discipulado, você não participa. As mulheres têm o curso curada, você nunca se preocupa em participar. Você continua no mesmo lugar. E nós vamos ver pessoas sendo incendiadas. Agora, eu te garanto para você que aqui vai ter fogo todos os dias. Agora, se você quer viver só de faísca, de relance com fogo, do teu,
O fogo, quando ele toca a gente, ele vai tirar a nossa culpa, o nosso pecado e a nossa iniquidade, amém? Automaticamente agora eu estou pronto. Preste atenção aqui que você vai entender o que eu quero dizer para você. Vou te sacudir hoje. Versículo 8. Os pastores que vieram de fora só jogou fogo e inflamou você. Agora a minha responsabilidade é fazer você entender que o fogo tem que continuar aceso. Depois disso ouvi o quê? Ouvi o quê? A voz do Senhor que dizia. Presta atenção. Quer continuar sentado ou quer ser enviado? Eu vou repetir. Você já está incendiado, diga amém. Diga assim, ó, eu estou incendiado. Mas não é para queimar a cadeira. É para queimar outro irmão que está chegando. O Senhor disse, a quem enviarei? Ele escutou, não escutou? Sim ou não? Quem tem ouvido, ouça. Está ouvindo bem? Eu vou perguntar, você está ouvindo bem? E você vai fazer o que com a informação? Sabe por que tem gente que não quer servir? Porque não quer cumprir princípio. E quando você quebra princípio, o fogo se apaga. Porque o Espírito de Deus é santo. E ele não vai continuar em um coração que não deseja continuar queimando. Olha, presta atenção. A quem há de ir por nós? Então disse eu. Eis aqui, envia-me. Quem está incendiado aqui? Eu vou perguntar, quem está incendiado pela conferência Brasas Vivas? E agora? Deus não te acende para você continuar sem fazer nada. Deus acende você para fazer a obra. Deus acendeu os apóstolos para eles fazerem a obra. Todos que Deus acendeu foi para fazer alguma coisa. Só que, como eu disse no começo do culto, este fogo é um fogo que se apaga quando você começa a quebrar princípios. Querido, sabe qual é o maior problema? É que nós escutamos Jesus, mas não prestamos atenção. Jesus disse que tem 2 princípios que cumprem toda a lei. Você lembra qual é? Quem lembra? Quem lembra? Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo? Você pode repetir isso, sim ou não? O próximo? Olha para o teu irmão e fala assim, se não for para amar o próximo, se preocupar com ele, orar por ele, colocar fogo do Espírito nele, não tem sentido se acender. Tem muita gente que quer queimar por orgulho, que quer o fogo só para ele. O fogo é a unção de Deus, e a unção de Deus precisa ser repartida. Você pode ver que todos que foram incendiados para cumprir o propósito. Para que acender um fogo se não for usar ele? Você acende fogo para deixar aceso sem usar? Fogo tem uma finalidade, não é isso? Tem ou não tem? Para que Deus vai derramar fogo? Todos foram incendiados para cumprir propósito. Para que eu vou incendiar? Deus olha para esse menino e fala, eu vou incendiar ele. Para quê? Se ele não for cumprir propósito. O profeta diz, eu estou aqui. Pode me mandar que eu vou. E ele andou incendiando outros com a palavra profética.
Isaías foi o profeta que mais anunciou Cristo. Diga, Cristo ainda era a palavra, o verbo. Então Isaías estava anunciando fogo. Fogo. É para isso que o Senhor nos chama, para anunciar fogo. Diga, Deus é fogo. Certa vez, lá na Babilônia, alguns filhos de Deus foram levados escravos. E tinha uns rapazes que foram colocados contra a parede para adorar outros deuses e se adaptar aos costumes da Babilônia. Diga, costumes da Babilônia. Sabe o que acontece? Eles, não temendo as suas próprias vidas, pagaram para ver. Este relato está em Daniel 3, versículo 24. E aqui eu começo a pregar a nova mensagem. Daniel, capítulo 3, versículo 24. Vamos ler junto no 3, 1, 2, 3. E falou: não lançamos nós dentro 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é o quê? Presta atenção. Já que eles não quiseram obedecer, eles puniram, lançando dentro de uma fornalha de fogo. Amarrados, atados. E a Bíblia diz que os homens que levaram eles para dentro desta fornalha morreram. Agora, no versículo 25, a Bíblia diz assim: respondeu, dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos. E o que mais? E andam dentro do fogo, sem sofrer nenhum. E o aspecto do quarto é? Diga, o fogo de Deus não pode ser destruído pelo fogo da terra. O que representa este fogo aqui do rei da Babilônia? Punição, perseguição, ataque. Sabe o que eles falam? Ó rei, nós não estamos nem aí com o senhor. Se o senhor quiser nos colocar lá, nos coloca. Nós não vamos dobrar diante de ti. Diga, somente um crente aceso com o fogo dos céus tem coragem de entrar no fogo da terra. O rei olha espantado e fala assim: eu estou vendo 4. Sabe o que é isso? Quem se mantém aceso pelo fogo do céu jamais estará sozinho. A Bíblia diz que eles estavam andando lá dentro. Eu gostaria de estar lá também. Imagina você em um quarto fechado e Jesus andando lá dentro com você. Dentro da tua aflição, Jesus vai estar lá dentro com você. O fogo de Deus. E o rei olha espantado e fala assim: eu estou vendo o quarto. Diga, nunca vou estar sozinho se eu estiver incendiado pelo fogo dos céus. Jesus diz: até o final estarei com vocês. Tem um fogo que está com você. Mas na hora da dificuldade você se rende. Na hora da dificuldade você se entrega. O coração incendiado não é consumido pelo fogo da perseguição.
Se você está aceso, não se preocupa, diga: pode perseguir, diabo. Pode falar mal, Satanás. Pode tentar. Mas o meu fogo te consome. O problema é que o crente se apaga facilmente. Irmãos, como a gente se apaga fácil? Tem gente que não aguenta ficar sabendo que alguém o criticou. Ou não aguenta ficar sabendo que alguém falou: não gosto daquele homem. Meu irmão, se eu fosse olhar para isso, tanta gente que eu já escutei que falou que não vai com a minha cara e não gosta de mim. Quem foi que disse que o seu propósito na terra é fazer com que as pessoas gostem de você? Aonde que a gente se perde? Nessas carências emocionais, nessas dependências emocionais. Eu não vou tratar ninguém mal, mas eu não sou refém emocional de ninguém. Eu tenho um fogo. Cada um de nós aqui temos um fogo. Um fogo para cada um. Não vou me dobrar, não vou aceitar. Eu perco a amizade, mas não perco a presença. Porque, meu irmão, quem não anda na mesma visão, no mesmo propósito, ele vai te atrapalhar em algum momento. Presta atenção. Eu estou andando nos últimos tempos assim, eu não tenho tempo a perder. De verdade mesmo. Estou falando de todo o meu coração para você. Gente que não quer compromisso, que não quer nada, que só eu atendo, eu converso com educação. Mas eu não me apego. Irmãos, porque Deus, Ele não quer saber de desculpas, até porque Ele sabe se a gente está falando verdade ou mentira. Quem está me entendendo, diga amém. Então você, quando dá desculpa, você está enganando a você mesmo. Você só está apagando o fogo. Eu vou repetir para gravar no teu coração. Gente que não está na mesma visão, no mesmo propósito, na mesma fé, é perca de tempo andar junto. Até crente, diga crente. Tem crente que só tem nome. Não está na mesma visão e no propósito. É perca de tempo você ficar. O fogo se apaga quando há corrupção. O fogo se apaga quando há mentira. O fogo se apaga quando há infidelidade. Não adianta. Porque o fogo que eu estou falando para você não é produzido por mão de homens. O fogo que eu estou falando para você é produzido pelos céus. E ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Quem está entendendo, diga amém. Diga: eu não posso enganar a Ele. O fogo é dele. Entenda, compreenda isso. Não adianta, nós vamos ficar vivendo de engano. Estamos adorando a Deus. Certa vez o profeta diz: até quando ficarás cocheando entre dois senhores? O que é cochear entre dois senhores? É uma hora eu estou consagrando e ofertando no altar de Deus. Outra hora, por conta da minha necessidade, porque esse Deus aqui, Ele demora. Não é que Ele demora, Ele sabe o que é melhor para você. E como você está insistindo em algo que Ele falou que não vai te dar, você procura outro Deus. Assim o povo de Deus viveu por muitos anos. Tanto é que o profeta do fogo, Elias, viu que o povo, a nação de Israel estava corrompida. E Elias propôs uma disputa, diga uma disputa. O Deus que descer aqui com fogo é Deus. Aí os profetas de Baal foram lá, montou o altar e ficaram dia e noite lá, acendendo as coisinhas deles, fazendo os holocaustos deles.
E o Elias deitado na rede. Eu imagino que ele estava lá deitado na rede, olhando o espetáculo. E todo o povo naquela correria, acendendo, e nada, e nada, e nada, e nada, e nada, e nada. E ele começa a zombar. Ele deve estar de férias. Ele deve estar dormindo. Aí chegou a vez do profeta. A primeira coisa que o profeta fez, qual foi? Limpar e organizar o quê? Para tirar a imundícia. Está entendendo? Tirou a imundícia, limpou, colocou o holocausto, colocou a água, o céu se abre e o fogo desce. Aí todo mundo cai no chão, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Em ambientes da manifestação do fogo, tem pessoas que até se emocionam. Mas logo passa um tempo, aquele povo volta de novo com as mesmas. Por quê? Aí o profeta fala, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois senhores? Ou vocês adoram a Deus ou adoram a Baal. Meu irmão, tem gente com a mente dividida. Amém? Sabe ali na frente do site, do supermercado? Direto tem um cigano lá querendo limão, não tem? Já viram ou não? Já abordaram vocês? Eles ficam vendendo uns panos de prato lá e você chega, eu nem chego, né? Aí o diabo tentou. Aí ele veio, a mulher veio, com esse dentão de ouro. Quer ler a mão? Falei, não, porque eu sou um livro lido por Deus. Ela só virou as costas e saiu. Mas você sabia que tem crente que quer ler mão? Você quer saber alguma coisa, ó? Bíblia. Amém ou não? Bíblia. Entende isso, gente? O fogo se apaga porque nós estamos procurando coisas que não é Deus. O que a Bíblia está falando para mim isso aqui? É isso aqui e pronto. Amém? A palavra de Deus não é fogo? Então eu vou queimar esse Satanás que se levantou com a palavra de Deus. Eu vou para cima, vou causar um alvoroço no inferno. Como Paulo chegou naquela província e os caras falaram, ó, os malucos que estavam causando um alvoroço no mundo chegaram aqui. Eles chegaram aqui. Então entenda que Deus está querendo fazer algo novo. O fogo, ele tem que acender outros. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. A Bíblia diz assim. E era o quê? O coração e a alma do quem? De multidão, dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Mas todas as coisas lhe eram. Diga onde há unidade, humildade, obediência, Deus está no meio. Olha que coisa impressionante que está acontecendo. Todo mundo era um no mesmo propósito. Gente que não está no mesmo propósito, não briga com ele, só deixa ele ir. Quando a gente não queria andar com alguém e aquela pessoa apareceu do nada no seu caminho. E aí ele pergunta, para onde você está indo? Não, eu estou indo ali, eu também vou. Você que decide. Eu estou indo para o mesmo lugar. Mas me perdoe, eu tenho um compromisso antes. Pode ir primeiro.
Se não tiver em comum acordo todo mundo, como que uma igreja vai ser incendiada se cada um tem um parecer? Como que, não vamos longe não, um casamento onde a mulher e o marido não se comunicam na mesma visão, no mesmo parecer, na mesma fé, o que acontece? Dá certo? Pois não pode andar dois juntos se não for na mesma concordância. Um está dizendo, eu quero queimar, e o outro quer pegar fogo, mas é de pinga. Porque a cachaça também faz o quê? Dá um fogo, não dá um fogo? Então presta atenção numa coisa. Nós precisamos queimar na mesma direção. Fogo de Deus. Um concorda e o outro não concorda. Diga, uma casa precisa ter um altar para sacrificar a Deus. Aí a esposa está lá, querendo queimar, querendo fazer certo. E o marido está lá, não precisa, não sei o quê. Vai dar certo? Não é? Então presta atenção. O fogo de Deus não vai continuar em um lugar que há divisão. Trate de se alinhar a isso. Trata de alinhar. Mas eu estou começando agora algo, apóstolo. Então nem comece. Porque o Senhor não nos chamou para sofrer. Diga aleluia. Nós precisamos ter essa consciência. Todo mundo no mesmo propósito para continuar queimando. O apóstolo Antônio Bueno nos explicou aqui que no mesmo dia, quase 120 pessoas foram incendiadas. Estão entendendo? O versículo próximo, fazendo um favor. E os apóstolos davam o quê? Com grande poder. Testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E todos eles o quê? Diga assim, Jesus ressuscitou, gente. Ele não está morto. É fogo de Deus, está aí na terra. Todo mundo estava feliz, alegres, porque acontecia milagres naquele lugar. Diga assim, Jesus é fogo. Não tem como querer servir a Jesus sem ser incendiado. Apocalipse capítulo 1, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Apocalipse 1, 14. A sua cabeça, o quê? Vamos lá? A sua cabeça. E cabelos eram como a lã, como a neve. E os seus olhos? Diga assim, eu quero ver Jesus. Mas está preparado para fogo? Porque esse fogo vai te queimar. Jesus, quando Ele olha para nós, meu irmão, é um raio-x. Você parou para pensar? O quanto tem pessoas que estão enganadas? Jesus é fogo. Seus olhos é como de quê? Tem até a canção, né? Os seus olhos é como fogo. Esse fogo tem que queimar, irmãos. Nós não vamos ser incendiados só por 3 dias, não. Nós vamos botar fogo todo dia aqui. Vamos queimar. Agora, todos que serão incendiados têm que fazer alguma coisa. Você viu o coral como foi lindo? Sim ou não? Foi lindo ou não foi lindo? Você viu as apresentações? Foram lindas, sim ou não? E você está esperando o que para fazer alguma coisa? Não é? Porque eu não posso. Porque eu nem sei o que eu vou fazer. Você não precisa saber. Isaías sabia o que ele ia fazer? Não. Ele só diz, eis-me aqui, me envia. Está tudo bem, me mandar eu ir.
eu vou. Depois as instruções vão vir. Nós temos que ser uma igreja de fato em movimento, ardendo de amor, queimando de amor. Temos que queimar. Não, apóstolo, eu estou aqui só para orar pelo meu marido. O dia que seu marido consertar, você sai da igreja. Quem procura a Deus somente por um propósito pessoal, o dia que aquilo acontecer não vem mais, irmão. Diga assim, eu vou buscar Jesus por Jesus. A Bíblia diz assim, ó, buscai o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, as demais coisas serão o quê? Diga, o Senhor sabe o que eu preciso, Ele conhece a minha necessidade, Ele sabe o que eu anseio, então eu vou parar de pedir, vou começar a servir. Começa a servir e Deus vai te dar aquilo que você precisa. Começa a incendiar outros. Primeiro tem que incendiar você, para depois outros serem incendiados por você. A Bíblia diz que eles andavam colocando as mãos, e o povo era cheio do Espírito Santo.